E aí pessoal, vamos lá. Agora eu vou falar sobre um dos tópicos mais legais que tem da termodinâmica. Eu acho que esses são os fundamentais, né? O que eu espero sempre de alunos de termodinâmica é que eles saibam entender e aplicar a primeira e a segunda lei da termodinâmica, pelo menos. E agora a gente começa na segunda lei da termodinâmica, que na verdade é chamada de primeira, porque a lei zero estava lá definida, né, como a gente viu no vídeo anterior. A primeira lei da termodinâmica é também chamada às vezes de lei de conservação da energia. Como podemos, vamos pensar por essa ideia, né? Como é que a gente consegue alterar a energia desse sistema aqui, ó? E como eu falei em alguns vídeos anteriores, o James Prescott Joule, ele fez esse experimento, onde ele tinha uma caixa fechada com um fluido lá dentro, e tinha essas pazinhas aí que giravam, né? Essa caixa estava fechada, ela era isolada, adiabática, não permitia entrada de calor nem troca de calor, teoricamente, tá? Para a época dele era assim. E tinha um termômetro lá dentro que media a temperatura. O que o James Prescott Joule fez é que ele botou essa caixinha, essas pás ligadas por uma polia, uma roldana, que vão girar lá embaixo. Vão ser movimentadas a partir da movimentação desse peso que está aqui, ó, nessa direção, nessa região, com esse Z. Quando ele puxava esse Z aqui para baixo, ele girava a roldana, puxava essa corda e girava essas pás lá embaixo, ou seja, ele executava trabalho no sistema, realizava trabalho no sistema. Ao realizar trabalho no sistema, esse sistema não tinha troca de calor, ele percebia que a temperatura aumentava. Ou seja, sem troca de calor, ele percebeu que todo o trabalho que ele enviava para o sistema, né, que era o trabalho realmente que ele conseguia medir a partir do peso, o peso, né, a força desse pezinho ali que está apoiado aqui na parte direita, o peso vezes a distância que ele percorria era um trabalho que conseguia justamente relacionar isso com a quantidade de energia que era alterada no sistema. Ou seja, o Joule identificou que se você consegue ter uma variação de energia, de um sistema a partir de um trabalho realizado no sistema. E esse trabalho, quando ele identificou que o sistema aumentava a energia, ou seja, o sistema saía de um estado, deixa eu anotar isso aqui, ó. O sistema saía, sei lá, de um estado 1, ia para um estado 2. E neste processo em que ele fazia aqui, ó, a energia em 2 era maior do que a energia em 1, ele percebeu que um trabalho que era realizado no sistema, Opa, acho que eu travei minha câmera aqui. Eu vou fechar minha câmera. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar com ela aqui. Não deu certo não. Tá bom, vou só fechar minha câmera então. Ele percebeu que quando ele realizava esse trabalho aqui, a energia do sistema, total do sistema aumentava, ou seja, aumentava a temperatura, que isso só dependia, né, que a energia era uma coisa que depende só do estado inicial e final do sistema, mas que sim, ele identificou que isso estava a partir de um trabalho que era executado. Ou seja, na fórmula dele, ele identificou isso daqui, ó, que a energia final menos a energia inicial era igual a um trabalho que era realizado. Um trabalho, só que esse trabalho a gente sabe, o trabalho realizado no sistema ele é negativo, né? Então esse trabalho realizado no sistema a partir dos experimentos de Clausius, ele é menor do que zero. Ou seja, esse trabalho menor do que zero com esse menos aqui na frente, ele vai dar no final uma variação que é positiva, né? Ou seja, o E2 é maior do que E1, tá? Porque tem esse menos aqui na frente e o trabalho ele é menor do que zero. Agora, vamos usar o senso comum para outra questão. Se a gente adiciona calor no sistema, eu estou queimando esse sistema aqui agora com essas partículas, a minha energia final vai ser maior do que a energia inicial ou vai ser menor? A gente espera, né, que ao jogar calor, ao trocar calor aqui para dentro do meu sistema, que a minha energia final vai ser maior do que a energia inicial. Ou seja, agora eu estou pensando em um sistema que não realiza trabalho. Essas paredes aqui elas são fixas. Ó. As paredes estão aqui não se movimentam, não tem nenhum trabalho sendo realizado ali. Só tem realmente essa energia aumentando ali por causa dessa troca de calor. Então, se nós realizarmos trabalho sobre um sistema adiabático, acontece a mesma coisa que a gente pensou lá no caso do Joule. Né? Você vai realizar um trabalho, olha só, tem um pistão, e esse pistão aqui está parado, tem um certo gás, um fluido, um gás aqui dentro. Na hora que eu pressionar ele, esse gás vai virar um gás com uma temperatura maior, vai subir a temperatura dele, certo? E nesse processo em que a temperatura dele sobe, o que acontece? A energia final, energia em 2, e aqui eu tenho energia em 1, acaba que a minha energia em 2 ela é maior do que a minha energia em 1, certo? Ou seja, ou no caso, como eu escrevi, a minha energia em 1 é menor do que a energia total em 2. Ou seja, se eu realizo o trabalho no sistema, sabendo daquela convenção de que trabalho realizado no sistema ele é menor do que zero, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha energia em 2 menos a energia no estado 1, ela vai ser igual a esse trabalho que é realizado no sistema. Como ele é menor do que zero, eu sei que o 2 é maior
do que o 1, eu vou precisar que esse trabalho entre aqui como negativo, porque eu sei que esse W aqui ele é menor do que 0, certo? Ou seja, se eu junto aqui agora esta formulação que eu acabei de derivar aqui, ó, eu penso nessa formulação aqui também, que eu tenho o quê? Nesse caso aqui eu não escrevi explicitamente, né? Mas o meu E2 menos o E1, ele é igual a esse calor que é trocado, certo? Porque o meu calor aqui agora eu estou jogando calor no sistema, vou chamar isso aqui de calor positivo, então eu estou jogando calor no sistema, o meu E2 que é maior do que E1. Se eu junto essa formulação aqui e essa aqui de baixo, o que eu vou ter então? O meu E2 menos o E1, a gente pode analisar um sistema como se fosse uma análise financeira mesmo, né? A minha energia final menos a energia inicial, ela é igual ao calor, todo o calor que é transferido para o sistema, através de suas fronteiras, menos o total trabalho realizado pelo sistema, através de suas fronteiras. A fórmula fica desse jeito aqui, ó. Ou seja, a minha variação de energia, ou seja, a variação de energia do meu sistema, ela é igual a esse calor que é trocado, menos o trabalho que é realizado pelas fronteiras. Se o trabalho for realizado no sistema, aí esse trabalho aqui vai ser menor do que 0. Se ele for realizado pelo sistema, o trabalho maior do que 0. Certo? Então fica essa definição aí pra gente. E a gente sabe também, a gente já viu isso quando a gente falou de energia lá atrás, que a energia total ela é igual às componentes da energia interna, mais as componentes macroscópicas, energia cinética e energia potencial. Ou seja, eu posso trocar essas definições aqui de energia total, substituir elas embaixo por essas componentes, certo? Eu vou substituir pela componente de energia interna, energia cinética e energia potencial. No final eu tenho essa formulação aqui, que é exatamente o que eu escrevi aqui em cima, que a variação da energia total do meu sistema é igual à troca de calor menos o trabalho. Ou, se eu quiser fazer isso para tendendo esse delta, né, fazer esse delta tender a 0, eu fico com uma diferencial, né? E eu sei que os diferenciais aqui no caso, cada um tem um jeito, né? A diferencial da energia é um diferencial exato, é uma propriedade. Eu tenho energia como uma propriedade do meu sistema. Já calor e trabalho são quantias que dependem do processo, por isso eles têm os diferenciais inexatos, certo? Então isso aqui a gente viu até nas últimas aulas, eu gravei uns vídeos que falam exatamente disso. E o legal dessa formulação da primeira lei da termodinâmica é isso, né? A gente tem uma variação de algo exato, de algo que é uma propriedade, depende de variação de duas coisas que são inexatas. A gente depende exatamente aqui da variação de dois caminhos, né, que não são caminhos dados por propriedades, mas sim por quantias, né? Essa variação do calor, ela não é uma propriedade. Essa variação aqui, essa diferencial do trabalho também não é uma propriedade. Isso aqui ou seja, você tem uma definição de uma variação de uma propriedade que depende de duas diferenciais inexatos. Isso é muito legal, essa primeira lei da termodinâmica. E está até escrito aqui embaixo, né? Ou seja, como eu falei lá em cima para o volume, eu falo isso na última aula para o volume, se você quiser sair de um estado 1 para um estado 2, a energia do estado 1 é definida, a energia do estado 2 é definida, mas existem várias maneiras de você chegar até elas. Você pode escolher o caminho verde, onde você vai ter uma certa troca de calor 1-2, com uma certa troca de trabalho, certa realização de trabalho 1-2, ou um caminho azul, ou um caminho magenta, como está mostrado nessa figura aqui. Cada um é de um jeito, mas eu vou acabar tendo a mesma variação de energia total. Isso é legal, né? Eu tenho várias opções para eu seguir a isso. Mas aí fica uma dúvida para a gente. Se, e está aqui escrito embaixo, né? Se eu tenho um estado 1 e um estado 2 definidos, por exemplo, e eu sei que eles não vão se alterar, de que vale então eu escolher qual que é o calor que vai ser trocado e qual que é o trabalho que vai ser realizado? Tem alguma importância real isso? Tem muita importância. Na verdade, eu até trouxe essa figura aqui que vem lá daquele uma arte feita baseada naquele livro do George Orwell, né, que ele fala que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Realmente, para trabalho e para calor, isso vale também. Você tem todos os caminhos vão levar a Roma, mas tem caminhos que são melhores para chegar a Roma, né? Eu brinco até na aula, eu falo isso. Você pode, pessoal aqui que é de onde eu estou dando aula agora aqui em Niterói, se você vai de Niterói para o Rio de Janeiro, você pode fazer vários caminhos. Você pode ir nadando através da Baía de Guanabara, você pode pegar um carro e ir através da ponte, você pode atravessar lá por cima, por Macaé, e descer depois de mais de 200 km para fazer isso. Você escolhe, você vai chegar de Niterói até no Rio do mesmo jeito. Mas tem caminhos que são mais eficientes do que outros, né? Então você escolhe o que você acha que é mais eficiente para fazer. E o trabalho do engenheiro está um pouco relacionado a isso. Como é que ele consegue encontrar qual é o melhor caminho, como é que ele consegue chegar mais perto desse melhor caminho.
Eu falo isso muito aí, existe um caminho ótimo realmente, que é o caminho que é dado no enunciado, que é o caminho que é dado através da segunda lei da termodinâmica. Isso a gente fala mais pra frente, a gente não vê, a gente não consegue encontrar esse caminho ótimo na primeira lei, a gente precisa da segunda lei para embasar esse conhecimento, tá? O enunciado da primeira lei é até interessante porque não tem necessariamente um enunciado só. A gente não acha assim, um enunciado muito preciso, mas quem cunhou o enunciado da termodinâmica, isso está lá naquele livro que eu falei para vocês, está lá no A História Tragicômica da Termodinâmica, pelo menos lá que eu achei essa informação, tá? Eu acho muito interessante essa parte. Quem que é o descobridor da primeira lei? Fica falando isso. No livro Trussell, inclusive, fala sobre isso, né? Não tem muito, assim, uma pessoa que a gente fala que é o descobridor da primeira lei. E ele fala, olha, não estou certo de que tenha havido um único descobridor, mas tenho certeza de que antes de 1850 ninguém havia publicado a tal primeira lei. Não havia nada disso. Se houvesse um descobridor, certamente não foi. Ele cita aqueles que fizeram experimentos. Um desses experimentos a gente viu aqui, né? O experimento do James Prescott Joule, né? O Joule também não, ele, apesar de ter feito aquele experimento, ele não cunhou nada que fosse a primeira lei. Então estamos prontos, ele começa, estamos prontos para o próximo passo do nosso ato de tragicomédia, logo após pensadores talentosos proporem uma ideia fundamental, sem, no entanto, possuírem o senso crítico para limitá-la, ou a habilidade matemática para explorar, isso é real, tá? Muitos caras aí não tinham ainda a capacidade de conseguir formular matematicamente esse problema. Um grande matemático enfiou sua cabeça em tabelas de vapor. Kelvin, ou não perceber que qualquer teoria aceitável da termodinâmica, para estar de acordo com os experimentos mais básicos sobre gases, deveria permitir que a equação no estado ideal fosse compatível com calores específicos constantes, pediu por mais experimentos. Um erro grave. Você está contando a história lá do que aconteceu. Um erro grave. Como Gibbs, sempre crítico e equilibrado, viria a observar muito tempo depois para criar, nas palavras de Maxwell, uma ciência com fundamentos seguros, definições claras e limites distintos. Que ciência é essa que está tentando? A termodinâmica. Eles precisavam fundamentar isso, como a gente viu até na história da termodinâmica, né? A gente foi muito sendo criado através de tentativa e erro as coisas. Você não sabia como fundamentar aquilo e precisava de ter uma ciência para estudar aquilo, saber, olha, esses são fundamentos, os limites reais físicos para isso, né? E era necessária uma análise conceitual. Os materiais para tal ciência já existiam, materiais que por anos foram propriedades comuns dos físicos. Para selecionar, aí que entra o tal do Rudolf Clausius, para selecionar, refinar e reorganizar esses materiais, a deusa tragicômica da termodinâmica lança sua aura e sua maldição sobre um homem que, assim como o Carnot, lembram do Carnot lá, que é o cara que eu falo que é o pai da termodinâmica, a gente vai ver muito sobre ele na segunda lei, é um estudioso perspicaz da natureza, um grande observador da natureza, mas um matemático fraco, que é o Rudolf Clausius. Ou seja, essa é uma brincadeira, eu falo isso aqui até que eu não sei até onde o Trussell deve ter aguentado de crítica de ouvir isso daí, mas realmente, o Clausius e o Carnot, eles eram excelentes engenheiros, né? Eles eram excelentes observadores da natureza, que é o nosso papel, de ter o senso comum refinado, e a matemática dava suporte a isso. Não era necessariamente uma derivação puramente matemática, mas eles conseguiram formular isso de uma maneira elegante e ficou apresentado. O Clausius, o enunciado de Clausius para a primeira lei, esse aqui, o trabalho mecânico pode ser transformado em calor e inversamente o calor pode ser convertido em trabalho, sendo a magnitude de um sempre proporcional ao do outro. Esse enunciado, na verdade, se torna esta equação aqui. Ó. Por isso essa convenção é a convenção definida por Clausius. Tá? Isso aqui implica numa coisa que a gente não falou ainda. Olha, se eu tenho uma certa variação de energia, a minha variação de energia, vou botar isso aqui embaixo, vou escrever aqui dessa forma. A minha variação de energia total de qualquer sistema, que sistema poderia ser isso? Poderia ser o universo, por exemplo. Estou falando do universo, o universo tem uma certa variação de energia. Se esse sistema não troca calor com nada, e não realiza trabalho sobre nada, ele não tem variação de energia, certo? Ou seja, de certo modo, a energia ela pode ser transferida, porque esses dois modos que nós temos aqui, são modos de transferência de energia. Eu tenho transferência de energia na forma de calor e tenho transferência de energia na forma de trabalho. Mas em nenhum modo eu tenho uma destruição de energia. Algo que vai me falar, olha, isso aqui menos a energia destruída, sei lá. E a gente não ouve falar muito disso, né? A gente fala assim, a gente às vezes brinca, eu até tem esses jargões de engenharia que eu falo também, assim, a combustão gerou uma energia. É jargão mesmo que a gente fala, mas não é uma coisa real mesmo, sabe? Não é isso que acontece. Porque a energia não é destruída nem criada, pelo menos no nosso ponto de vista, tá? Eu vou explicar isso na próxima aula. Existe esse conceito de que a energia é conservada, é chamada de lei de conservação da energia. Esta equação, ela de certo modo, ela descreve isso também. Ela está falando que a energia é sempre conservada, porque eu não tenho nenhum termo como esse aqui, ó. Eu não tenho nenhum termo como esse, vou marcar ele aqui.
que seja um termo de destruição de energia na minha formulação da variação de energia. Ou seja, se eu não tenho esse termo, a energia sempre vai se conservar. Eu estou considerando que ela é transferida de um sistema para outro, ela é transferida na forma de trabalho, transferida na forma de calor, mas jamais se destrói, jamais se cria energia. Isso é uma verdade para nós, que estamos aqui trabalhando nesse tempo finito de vida, mas é uma inverdade no tempo de vida do universo, por exemplo. Isso eu vou mostrar para vocês na próxima aula. É uma simplificação de uma análise que depende... É uma simplificação de uma análise que depende de pontos de vista mais profundos para a gente descrever como que é essa variação da energia total de um sistema isolado, como o universo, por exemplo, ao longo de bilhares e bilhares de anos, sabe? E aí você tem assim, uma certa destruição de energia. Mas para nós aqui no nosso tempo de vida, né, que a gente não consegue perceber essa destruição de energia. Então, para nós, a energia é conservada e vale sim. E essa análise aqui do Clausius, essa formulação, ela é correta nesse ponto de vista. A gente fala que realmente a energia se conserva. Deixa eu marcar, deixa eu tirar esses termos aqui de destruição, não tem nada a ver. Eu vou falar, olha, para as aplicações práticas que nós temos de engenharia, eu vou escrever isso aqui. Essa fórmula nos mostra. Essa fórmula nos mostra que a energia é uma quantidade conservada, ou seja, é a lei, essa é praticamente dizer que é a lei da conservação da energia, beleza? Bem legal. Então a primeira lei da termodinâmica ela é conhecida popularmente como a lei da conservação de energia. Ela só não é a lei da conservação de energia para o pessoal que estuda aí a astronomia, os astrofísicos que estudam desde os tempos da criação do universo, beleza? Fica aí esse vídeo aí para vocês.